Bom dia! Depois dessa apresentação, a gente vem aqui para uma roda de conversa muito especial com duas feras aí da biotecnologia no Brasil e acho que o tema vai ser muito, tenho certeza, na verdade, que vai trazer muito conhecimento, muita informação prática para o pecuarista. Quem conversa com a gente hoje é o Marcelo Gaeta, já conhecido técnico aqui da Raça Cimental, da GT Consultoria, que trabalha muito com reprodução central de embriões. E também Edmundo da Rocha Vilela, fundador da Lajeado Biotecnologia de Mineiros, Goiás, maior empresa que trabalha com inseminação em tempo fixo, a IATF aqui no Brasil. Só para vocês verem os números, né? No ano passado, foram 260 mil fêmeas em reprodução pelos clientes. E na história já soma mais de 4 milhões de ATFs feitas pela empresa. Quer dizer, um legado incrível aí para o melhoramento genético da pecuária do Brasil, comemorando nesse ano 25 anos de empresa. Então, eu agradeço o convite, já vou chamar eles aqui para a nossa roda de conversa. Olá, Marcelo. Olá, Edmundo. Tudo bem com Oi, vocês? oi, Flávia, bom dia, tudo bom? Graças a Deus. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, eu já vou começar aqui perguntando para o Edmundo, né? A gente, falando de IATF, segundo os dados das BI, a gente teve a inseminação em tempo fixo é o grande uso, né, da IATF, 90% do uso do sêmen, e a gente viu um crescimento no corte em 8%, e também uma disseminação. Eles dizem que 81% dos municípios já, de alguma forma, têm criadores que trabalham com inseminação. Com toda a sua história acompanhando isso, a gente pode dizer que tem muito para crescer, muitas oportunidades, mas a gente já tem uma democratização dessa biotecnologia. Como que você avalia? Flávia, eu vou começar essa fala. Por volta de 2008, 2010, a gente recebeu dois estagiários americanos e um deles depois voltou para os Estados Unidos, era um aluno de pós-graduação e ele publicou numa revista Playing for Second, que eram os americanos lutando pelo segundo lugar, né? Que eles já sabiam que eles não seriam mais os protagonistas da produção de carne no Brasil. E isso vem pelo nosso rebanho, também nosso rebanho, e a maneira que a gente absorvia a tecnologia lá atrás. Então, com certeza, a ETF, ela traz vários benefícios aí pelo mercado. Você pegar no ano de 2000, quando a tecnologia estava começando ainda no Brasil, eram 20 pessoas, entre pesquisadores, profissionais que trabalhavam com a ETF. Hoje estima-se que são mais de 7 mil profissionais. Então, até o papel social de trazer dignidade para a família das pessoas que trabalham com isso, ser uma excelente oportunidade para quem trabalha no campo, desde de um vaqueiro que insemina muito bem, que às vezes é um inseminador, um veterinário, um zootecnista. Então, você tem esse papel social, você tem um outro papel que ele é muito forte na produção, que vai além da evolução genética. Talvez o maior benefício da ETF foi tratar um problema crítico da nossa vaca Nelore, que é o anesto. A vaca Nelore ela tem uma condição fisiológica, tanto por seleção como por comportamento, em que o período de inatividade reprodutiva é longo. E a ETF te permite tratar isso e emprenhar a vaca mais cedo. Talvez seja até daí a maior crescente da IATF no Brasil tenha vindo dessa somatória. E aí vem a IATF te possibilitando uma evolução genética muito mais rápida, uma democratização, um acesso muito mais rápido. À medida que a gente ganhou escala, antigamente você gastava 2, 3 arrobas para fazer uma IETF, hoje uma arroba paga 4 IETFs. Então você veio popularizando, você veio permitindo acesso. Você vai numa central hoje, você compra um touro Nelore, um touro de cruzamento, top 0,1, top 1%, depende do sumário, por 20, 25, 30 reais. Então, é um acesso muito fácil, num custo muito barato. E, de alguma forma, eu acredito assim, que o americano via lá em 2008 que nós seríamos os protagonistas, seríamos realmente os maiores produtores de carne, e eu te falo que hoje a gente só está começando a abrir essa vantagem. A vantagem ela vai abrir muito em relação aos outros daqui em diante. Essa cultura
a capacidade do produtor brasileiro, a capacidade do técnico brasileiro de absorver novas tecnologias e buscar produtividade. Então, acredito que a ETF ela fez tudo isso e é isso que ela vem fazendo e mudando muito o cenário aí genético do Brasil. Uma coisa importante que tem tudo a ver com a nossa live hoje é a facilidade em você fazer o cruzamento com a vaca Nelore, né? Então, você tem uma facilidade muito maior de você disseminar um sêmen do cimental ou de qualquer outra raça europeia em detrimento da criação dos touros, né? Então, você tira qualquer inconveniente, se você estiver numa área mais extensiva, de ter um touro europeu. Então, realmente ela democratiza todas essas etapas. Que bacana. E, Marcelo, pela sua experiência com embriões, a SBTE, as BIA também comentam de um aumento, né, de quase 8% também. Eles vão trazer mais indicadores sobre isso. Isso é o dobro da média mundial, né? Então, quer dizer, a gente usa muito essa biotecnologia. Você sente isso também, esse crescimento de interesse dos embriões, e também você trabalha bastante com a raça cimental. Como é isso para você? Sem dúvida, Flávia, o crescimento é a olhos vistos, né? O investimento em genética e nas biotecnologias mais avançadas, que são as produções de embriões in vitro, a transferência de embriões cresceu demais. Eu enxergo que o produtor de genética está antecipando o movimento de mercado. A tendência que a gente vê hoje de alta de arroba, de alta de preço de bezerro, o pessoal já desde o ano passado já vem com essa previsão, né? A gente tem vários analistas que vêm antevendo isso, e o pessoal que trabalha com genética já está preparando esse material para as próximas estações de monto, para ter a genética disponível, seja por sêmen, por touro, por embrião, para poder estar na frente no mercado. Então, esse mercado cresceu demais, o volume de transferências cresceu, como você disse, 8%, a produção de embriões, sem dúvida nenhuma, está no auge, a gente está num momento muito auspicioso, e o cimental vem nessa esteira, o pessoal está investindo, está aumentando o N, né? E sempre pensando em qualidade, sempre tentando produzir o melhor animal, pensando no cimental brasileiro, na adaptação, na rusticidade, na produção a campo, com esse mote de produzir animais que o mercado vai absorver e vai ter eficiência e vai trazer lucro para o produtor. Bacana. E a gente tem 80% do rebanho do Nelore, né? A grande parceiro aí também de sêmen na raça Angus. E onde que o cimental brasileiro contribui, Edmundo, na sua visão, para nesse mercado? Assim, Flávia, primeiro é sempre importante você ter boas raças à disposição. E, com certeza, o cimental é uma dessas boas raças que a gente tem à disposição. É uma raça muito antiga, muito selecionada no mundo inteiro, e no Brasil o pessoal vem fazendo um trabalho muito forte com relação ao cimental. Então, o cruzamento industrial, a heterose, até independente da raça, ela já te entrega um ganho muito grande. Quando você passa para essas raças que são altamente selecionadas, que têm feito um trabalho muito sério, que você tem um rebanho que te permite fazer seleção muito maior, isso é extremamente importante. Eu acho que o cimental, ele traz para a gente uma situação que é o seguinte: existe uma tendência, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que a indústria ela busca por carcaças maiores. Então, o cimental é uma raça continental, é uma raça de grande porte. Então, eu acredito muito nisso, que existe um desejo da indústria, até para exportação, mais do que às vezes acabamento, essa carne commodity, que é de extrema qualidade hoje, brasileira, é uma commodity de qualidade, em que o grande foco são animais jovens, peças grandes e um acabamento mínimo. Então, o cimental ele pode te promover tudo isso. Então, o animal, nos Estados Unidos, o pessoal fala hoje no crescimento da carcaça, discute até que ponto vai ter eficiência biológica se você tem uma carcaça tão grande, mas independente desses outros aspectos técnicos, é tendência que você tenha animais maiores, que você tenha tendência de animais que te entregam muito ganho de peso, que você tenha uma tendência do animal que ele permita ficar mais tempo sendo
suplementado para produzir mais carcaças. Isso vem muito mais forte no momento que você tem uma deficiência de oferta mundial de carne. Os Estados Unidos têm o menor rebanho desde 1960. Qual que é a maneira mais óbvia e mais simples de você aumentar a oferta de carne? Carcaças, você utilizar mais uma carcaça. Então, se eu uso uma raça muito pequena, ela dá um acabamento muito cedo, eu deposito gordura e perco a capacidade de pôr mais carne naquela carcaça. Então, eu acho que esse aí é o principal ponto de atenção e de crescimento do cimental. Permitir entregar uma carcaça de qualidade, de um animal jovem, que tenha capacidade de ser uma grande carcaça. Certo. E a gente estava conversando antes também, você comentou da questão do pelo, né? Que foi algo que você entende que também foi interessante nos cruzamentos? Isso. A gente, quando você joga aqui na ponta, você vai utilizar o sêmen de uma raça, você traça alguns objetivos, né? A vinda do cimental, na nossa realidade Brasil Central, nunca foi para utilizar em raça pura ou desenvolver, não é o nosso foco, não é o foco da Lajeado, ou mesmo do Edmundo Pecuarista, ser um criador de raça pura, seja Nelore, o que é. Então, a gente sempre teve um foco muito forte em produção animal. De onde que veio a utilização do cimental? Primeiro que é uma raça que muita gente gosta no Brasil até hoje, foi uma das primeiras raças que fez a heterose. Então, a gente sempre tem clientes usando cimental, independente da época do ano. A gente sempre teve essa persistência da turma. Tem uma outra situação que hoje vários protocolos da indústria, eles não são pautados em uma raça específica. Elas são pautados em animais de cruzamento com raças europeias que atendam aquele padrão de qualidade de carne. E o cimental é uma dessas raças que tem sido habilitada nesses programas. 1953, BBQ. Então, várias indústrias têm protocolos que premiam também raças como o cimental, entre outras. Recentemente, o que a gente fez? Há uns 6 anos atrás, a gente, tentando olhar para o sistema de produção, a gente sempre teve uma restrição de fazer o 3/4 europeu no Brasil Central. O animal muito europeu vai sentir muito calor, vai ter muito carrapato, vai ter menor ganho de peso, eu preciso ter muita comida. Isso é uma realidade da maior parte das fazendas. Então, como que a gente poderia melhorar a produção? A gente sempre reteve muita matriz, meio sangue, até uma determinada idade, um tamanho adulto. Tem alguns critérios para isso, não é simplesmente reter vaca meio sangue, vaca grande. E a gente tinha uma retenção grande de vaca meio sangue Angus, com Nelore, e a gente sempre usou raças sintéticas, seja de cruzas, ou seja, só raças puras adaptadas, e tinha um desempenho satisfatório, mas a gente queria melhorar isso. Como explorar isso mais? Então, a hora que a gente pensou, se eu pegar um animal de grande porte para usar como raça terminal, em que tenha chance de ter mais um passo de heterose. Então, já tem uma vaca cruzada, um Bosíndicos com Bostauros, que era o Angus com Nelore. Como que eu posso melhorar isso? Então, a gente buscou isso aí, e uma das primeiras raças, aí que você vai nos Estados Unidos, as raças mais utilizadas na cruza com Angus é o cimental e o charolês, e uma das raças que a gente utilizou foi o cimental. E realmente a gente ficou extremamente satisfeito com a utilização do cimental na vaca meio sangue. O que ele mostrou para a gente? Primeiro, sim, a gente tem chance de explorar mais um passo da heterose. Na hora que eu pego uma continental, seja o charolês, seja o cimental, que é o que a gente usou mais hoje, a gente usou mais algumas raças, que é o Gelb, próprio holandês, para conhecer se a gente vai ter realmente carcaças maiores. E o cimental, sim, ele me entregou carcaças mais pesadas do que eu tinha quando eu usava uma raça sintética ou uma raça adaptada. Provavelmente para esse tamanho,
que ele entrega. E aí vieram os pontos que a gente não esperava. Eu acredito que o Cimental ele me entregou 2 pontos extremamente interessantes. Primeira dela, saúde. Então, a heterose, além da heterose do desempenho, ela me entregou uma heterose de saúde. Um bezerro, filho de uma raça pura, continental, em cima de uma vaca meio sangue Angus, ele teve mais saúde, menos diarreia, sem nenhum tipo de problema de adaptação e sem ser tão exigente quanto a gente acreditava que seria. Então, a saúde da bezerrada, ela é melhor. A gente acredita muito que era falta de experiência e falta de entendimento do conteúdo teórico mesmo. Porque se eu tenho heterose, a chance disso acontecer seria alta realmente. Então, tendo em todos esses cruzamentos. Então, o Cimental, sim, ele entregou o animal mais. Com isso, a gente chega na desmama com os animais pesando muito mais do que quando eu utilizava raças sintéticas. Então, realmente ganhou. E aí vinha uma dúvida, né? Se eu usar um Cimental, se eu usar um Charolais em cima de uma meio sangue Angus, a hora que eu for para o abate, eu vou perder a premiação do Angus? Primeiro, a gente não perdeu a premiação, porque tem vários protocolos hoje no mercado, de praticamente todas as indústrias, que pagam bons prêmios para esse animal 3/4 europeu, em cima de uma vaca meio sangue Angus. Então, a gente não perdeu. Mas mesmo que a gente perdesse o prêmio, Flávio, o que era o foco naquele momento? Se eu perder o prêmio da fêmea, o macho é boi commodity. Beleza. Mas se eu perder o prêmio da fêmea, ainda assim eu usaria? Sim, eu usaria se o que ele me entrega de carcaça for maior do que ele me entrega de prêmio. E o que eu tive de ganho de carcaça no casal macho e fêmea superaria por si só o prêmio da fêmea, se ela tivesse característica da ambos. Então, a gente não perdeu o prêmio, ainda teve o ganho de carcaça. Qual que é a estratégia hoje? 100% das vacas meio sangue que eu tenho na fazenda, mesmo que não é para produzir super precoce, elas recebem uma terceira raça de europeu continental para explorar a heterose do ganho de peso. A maior surpresa que a gente teve no cimental brasileiro é exatamente o slogan, desenvolvido para o Brasil. A gente tem um animal de muito pouco pelo. A gente teve animais com pelagens diferentes, não tem uma pelagem uniforme, a cor do animal, só que nós temos mais de 80% dos animais praticamente com pelo zero. O animal que lembra muito a pelagem até de um caracu. Então, isso surpreendeu muito. E a gente não tem tanta experiência no extremo norte do país, norte do Pará, mas eu acredito que o cimental deva comportar muito melhor até do que as outras continentais nesse quesito, porque a diferença no comprimento do pelo é absurda usando o cimental brasileiro em cima de vaca meio sangue Angus. Só concluindo, a gente falou dessas carcaças, a gente tem um déficit mundial na produção de carne bovina hoje. A gente tem uma demanda da indústria por uma eficiência industrial também. O que a gente acredita ser uma tendência? A indústria buscando carcaças maiores, com eficiência. Carcaças maiores, elas promovem para a gente um maior ganho de peso e me permite ter um período de terminação maior. E a gente acredita que isso é possível e vai ter uma vantagem, um ganho competitivo quando eu usar as raças continentais. Então, principalmente na meio sangue Angus hoje, usar um cimental, usar um continental europeu, seja o charolês, holandês, raças que têm um maior processo de seleção também, com mais indivíduos. A gente vai ter esse ganho, entregar para a indústria uma coisa que é eficiência industrial com carcaças maiores, e essa carne do macho, essa carne commodity, o que o mercado internacional, o que a China pede basicamente? Pode ser inteiro, precisa ser jovem e precisa ser grande. E tem um acabamento mínimo necessário. Não é animal de carne gourmet, não é um nicho de carne premium, que a hora que eu jogo o cimental, produção, é volume total de arrobas produzido. O meu ganho está ali, não está
no prêmio, principalmente esse animal commodity. Então, o que a indústria e a China pede? Animal jovem, grande, com acabamento mínimo. Então, acho que o cimental ele vai atender a gente muito bem em todos esses quesitos. E é muito interessante, porque, quer dizer, todas as suas respostas são baseadas em contas, né? Se eu vou perder tantos reais de prêmio, quanto eu tenho que ganhar em carcaça? Então, quer dizer, é uma pecuária que tem que ser feita, baseada em número, em tecnologia, em produção. Marcelo, já te passo para comentar, mas eu queria só entender, esses dados são do seu projeto pessoal como pecuarista, Edmundo, há quanto tempo você faz isso? Ou se também tem de alguns clientes que já estão trabalhando com esse tricross? Sim, nós temos alguns clientes que trabalham com tricross. A gente começou esse projeto de produção de super precoce logo que eu saí da faculdade. A primeira vez que eu, pecuarista, Edmundo pecuarista, a gente trabalhou super precoce, sou aluno também do Neném Silveira, aí de Botucatu. Foi em 2004, sempre buscando animal de cruzamento para produzir isso aí. Às vezes, em alguns momentos a gente vem conseguindo produzir já isso com o Nelore. Hoje o Nelore vem avançando muito em qualidade genética, em desempenho. E aí, o que aconteceu? A gente vem usando as raças adaptadas, raças sintéticas, e há aproximadamente 6 anos atrás a gente teve a primeira experiência de usar uma europeia continental fazendo esse tricross, esse F2, esse animal terminal, e ele faz parte de um projeto de intensificação da pecuária de cria. Dentro do projeto, a gente tem um projeto que é a Fazenda Flamboyant, é o sistema Flamboyant que a gente vem configurando, que eu quero deixar o máximo de reais líquido por hectare. E a gente acredita que não tem como eu tirar o máximo de reais líquido por hectare se isso não vier do máximo faturamento bruto por hectare. Não tem como eu tirar 2.000 de 1.000. Eu posso até tirar 2.000 de 3.000, mas 2.000 líquido por hectare, 3.000 líquido por hectare, não vai sair de 500 de faturamento bruto. Como que eu tenho máximo faturamento bruto? Máximo produção de arrobas totais por hectare. Então, eu preciso de muita arroba por hectare. Então, por que uma carcaça grande me chama a atenção? Porque eu quero mais arrobas por hectare. Nesse sistema, a gente tem dentro da Fazenda Flamboyant, hoje, mais de 90% dos animais, ou eles têm que emprenhar até os 14 meses, ou tem que ir para o abate até os 14 meses. E a gente tenta colocar o máximo de vacas por hectare. Então, o faturamento máximo por hectare ele vem de várias frentes. Tem a frente nutricional, que eu tenho que suplementar, eu tenho que produzir comida para seca, eu tenho que aumentar a lotação no período das águas, eu tenho 3, 4, 5 vacas paridas por hectare. Eu tenho um processo, uma frente que trabalha muito a questão de saúde no processo de intensificação. Então, na hora que eu falo de uma raça que me traz mais saúde, isso me chama muita atenção. Eu estou falando de Brasil Central, eu estou falando de alta umidade, eu estou falando de carrapato, eu estou falando de diarreia, eu estou falando de umidade, eu estou falando de calor intenso. Então, eu preciso de uma raça que me entregue isso. Raças que me entreguem isso. Não necessariamente a gente tem só uma opção. Tem a frente, então, de nutrição, a frente de manejo, tem a frente de alimentação de pasto, intensificação da pastagem, da suplementação de volumoso na seca. E qual que é o que muda muita coisa? A genética. Então, recentemente, o chefe da originação da maior indústria frigorífica de bovinos do mundo, ele falou, a partir de agora só tem um ponto que a gente tem que aprender, que vai ter grandes ganhos aqui para frente, que é genética. Então, entender o que cada raça pode te entregar, como que isso entra dentro do sistema brasileiro, quanto que isso entra no processo de intensificação, vai fazer toda a diferença. Eu não vejo um caminho que não seja a intensificação da cria. Então, a cria vai ter que vir para me entregar 10, 20, 30, 40, 50 arrobas por hectare. E hoje a gente já tem, dentro do sistema de produção super precoce integrado, a gente tem lá na fase da produção de acima de 30 arrobas por hectare, um faturamento líquido interessante. O ano passado foi a fazenda mais lucrativa dentro do time de consultoria que a gente atende. E a fazenda como um todo chega a produzir mais de 50 arrobas por hectare. O sistema que tem o confinamento, tem
outras linhas aí dentro do processo. E essa intensificação, entendimento de genética, a cultura do brasileiro, é o que a gente acredita fazer toda a diferença daqui para frente. A hora que eu falei que agora a gente vai abrir, porque culturalmente nós estamos preparados, nós absorvemos bem a mudança, a tecnologia. Qual que é o problema de você usar cimental? Nenhum. É uma raça que te entrega? Ótimo. Qual que é o problema de usar Angus, porque é preto? Todos esses estigmas, essa trava cultural, ela foi mudando. E o Nelore vem correndo atrás. E o que acontece? Qual que é a mentalidade do americano? Culturalmente, ele está travado. Ele teve toda a vantagem de preço do produto, ele teve toda a vantagem da raça que se adaptava inicialmente bem, e ele acomodou, e nós corremos atrás. Então, agora, eles não conseguem intensificar por questões até de clima, congela, tipo de capim que responde a adubação, relevo, aonde eu tenho vaca, principalmente culturalmente. Então, nós estamos preparados hoje para, da agora em diante, sim, agora nós vamos abrir diferença. Agora o Brasil é protagonista mundial, definitivamente, na produção de carne. Não só pelo tamanho de rebanho, mas pela qualidade operacional, pela qualidade genética. E a última coisa, assim, a gente está preparado, estocado aos pecuaristas, que a gente esteja estocado com o rebanho, porque isso já aconteceu no algodão no passado, que o algodão brasileiro era mais barato porque ele era de pior qualidade. Houve todo o ganho tecnológico no algodão e a gente passou a ter uma fibra de igual para igual no mundo. Em algum momento houve uma correção na precificação da arroba do algodão e o algodão brasileiro competiu de igual para igual no mundo, assim como é a soja, assim como é o milho. E agora nós já temos uma carne commodity de qualidade e começamos a ter exportação de carne premium. Então, é natural que em algum momento ela não vai ser mais barata só porque é do brasileiro. Ela vai ter uma correção, provavelmente em um futuro. Não sei te falar exatamente quando. Nós vamos ter uma carne brasileira, tanto premium, que já tem. Hoje tem indústrias inteiras dedicadas à exportação de carne premium, assim como uma correção no valor da própria carne commodity. O boi de 2 anos, inteiro, grande, indo para a China. Ele vai ter uma correção e provavelmente a gente vai assistir o maior ganho da pecuária nacional. Muito legal. E você, eu queria só entender alguns números, né? Você comentou, eu tinha aqui de 30 arrobas por hectare ano, você comentou que chega até 50 arrobas por hectare ano com confinamento. Só para a gente entender quantas fêmeas ou a média de peso desses bezerros, tem alguns números que você tem na cabeça que você pode compartilhar com a gente? Tem. Os bezerros, eles vão variar muita questão da idade e peso de mama. A gente tem, no processo de intensificação, a gente tem 3 grandes pilares que eles vão mover o processo de intensificação, que é o bezerro, a vaca e a fazenda. Um desses pilares, que é a fazenda, é extremamente importante que a gente chegue no máximo 30 de maio. Hoje, na Flamboyant, que a gente já está com o sistema há 8 anos, uma curva de aprendizado, que a gente já entendeu muito mais sobre o processo de intensificação. Dia 30 de abril, todas as vacas estarão desmamadas. Então, para quê? Focando na capacidade da fazenda de suprir comida no processo de intensificação. Então, quando eu desmamo em 30 de abril, eu tenho um foco na fazenda, e tenho um foco também na condição corporal da matriz, mas o grande foco é a fazenda. Então, eu desmamo animal de 5 a 7, 8 meses de idade no máximo. Quando eu faço a correção do peso, hoje a gente tem um peso a desmama muito próximo aí de 290 quilos, 300 quilos para os 8 meses. Médio. Então, você pega um animal carimbo 8, um carimbo 9, você tem animais chegando aos 8 meses com 330, 335 quilos de peso médio dos lotes, mas você vai ter os bezerros de dezembro que vão ser mais leves, que vão ter menos. Quando a gente entrou com o F2, Flávia, fazendo um 3/4 europeu, a gente só inseminava para fazer 3/4 europeu, o bezerro que nascia até outubro, que é o animal que eu teria mais facilidade de abater até os 14 meses, 12, 14 meses.
Hoje não. Mesmo o animal que vai para a recria, que é o animal que nasce em dezembro, a gente continua preferindo usar uma raça continental europeia para fazer o F2, o segundo cruzamento. Hoje, preferencialmente, a gente vai falar cimental e charolês, que são duas raças que têm muita pressão de seleção. Então, o cimental a gente usou já há mais de um ano, somos satisfeitos demais, chamou muita atenção a questão do peso, e ele vai contribuir com isso aí. Então, os pesos das desmamas, às vezes, vão variar um pouco. O N, a gente tem que tomar muito cuidado quando eu comparo, e vou falar de raças, porque o N, de quem faz isso ainda é pequeno, e às vezes você pode ter uma variação que é do indivíduo e não é da raça. Então, eventualmente, eu posso cometer o erro de ter tido melhor peso no cimental, porque eu usei o viamão do mamado, um touro espetacular, e comparei com um charolês que não era o cara para peso, era o cara para marmoreio, era o cara para acabamento, entendeu? Então, a gente toma muito esse cuidado na hora de comparar entre raças, porque como o N eventualmente é pequeno, dentro de uma única fazenda, você corre o risco de errar por estar comparando indivíduos e não raça. Sim, sim. Mas os números são muito bons. Marcelo, desculpa, você quer complementar, Edmundo? Não só, assim, o que a gente tem os filhos das vacas meio-sangue com o europeu continental, eles estavam desmamando em torno de 7 a 10% superior ao meio-sangue e ao Nelore melhorado. Que bom. Então, quer dizer, traz resultado prático para tudo que você explicou para a gente, né? Questão da carcaça, questão da saúde, a questão do ganho de peso, muito bom. Marcelo, eu queria que você comentasse e também falasse sobre especificamente a fêmea cruzada, né? Que a gente você tem bastante experiência com isso. A gente, pensando no trabalho de embriões, né? A fêmea F1 cimental Nelore, ela é a preferida do mercado, é a mais requisitada. A gente tem uma demanda muito grande por receptoras meio-sangue cimental. Elas são excelentes com relação à habilidade materna, elas são excelentes com relação à facilidade de parto. Ela tem carcaças grandes, volumosas, que no abate, depois no descarte, elas retornam valores interessantes para o produtor. Então, realmente, o tricross que o Edmundo colocou é uma novidade para a gente, o uso do cimental brasileiro nessa modalidade, e a realidade que a gente já tem no dia a dia e que a gente tem alcançado vendas de fêmeas a preço de macho no quilo, justamente por conta dessa aptidão materna, dessa habilidade, dessa facilidade e dessa preferência do mercado por esses animais. Como a oferta é pequena, ainda a gente tem um volume pequeno, então a gente tem uma concorrência grande do comprador que precisa dessa fêmea, dessa matriz, e com certeza ela tende só a crescer, porque, como a gente comentou, os números estão só crescendo de produção de embriões e vai passar por isso, né? A pessoa está investindo em processos caros, né? Mais tecnificados, ele vai ter que ter uma fêmea melhor para gestar esse produto e para entregar um bezerro melhor. Sem dúvida nenhuma, a gente brinca, a embalagem do produto, que seria a receptora, conta demais no resultado que você vai ter lá na frente. E até, de repente, podia até colocar para o Edmundo, se ele já teve na Lajeado ou algum cliente dele, invertendo esse processo. Se você já usou fêmeas meio-sangue cimental, fazendo tricross com uma raça britânica, se já teve essa experiência também, pensando nesse lado maternal da raça. Marcelo, não. A gente tem, hoje, a base muito em cima da meio-sangue. A gente tem clientes que têm matrizes meio-sangue cimental, mas assim, não foi nenhuma dessas fazendas que a gente tem um acompanhamento maior para a intensificação do processo de produção. Então, sim, tem clientes que usam vacas cimental, a gente gosta dessa matriz meio-sangue cimental. O que você tem de ganho hoje de precocidade sexual, o que você tem de ganho de fertilidade, usando uma fêmea cruzada, é muito grande. Até um comentário, a gente aprendia na escola que o europeu é mais exigente. Então, quando você fazia o cruzamento,
a fazenda para fazer um cruzamento, ela precisa ter muita comida. E o que a gente vê? Em vários momentos de seca prolongada, de falta de comida extrema, aquele animal meio sangue, ele tem um desempenho ainda superior ao Nelore. Provavelmente a gente esqueceu de um detalhe que é a heterose também. Então, claro que se você tiver muita comida, você vai ter uma entrega muito maior. Mas principalmente nas matrizes, em vários momentos, quando você tem falta de comida, o desempenho da meio sangue em relação à Nelore, ela chega a ser superior. Muito cuidado como que a gente recebe essa notícia, né? Então, eu estou deixando meu gado lá extensivão, eu vou colocar um monte de vaca meio sangue e tá tudo certo. Não tá tudo certo, de repente, na condição corporal, ela vai te entregar realmente um pouco mais. Mas eu estou comparando uma novilha Nelore de 3 anos, primeiro parto, com uma meio sangue de 24 meses. Não estou comparando a mesma coisa. E uma coisa que é fato, em cima do cruzamento, é o zelo com carrapato, zelo com mosca. São principalmente os ectoparasitas que a gente tem que ter, com certeza, um zelo muito maior. Legal. Caminhando aqui para o final, né? Eu acho que, avaliando tudo que vocês têm comentado, toda essa experiência, a gente vê o resultado da seleção, né? Definição de critérios de seleção para desses criadores de raças taurinas, que a gente já entende que reflete no resultado da produção de carne, dos bezerros cruzados, da aplicação da genética, enfim, a gente vê essa evolução que, como o Edmundo disse, o brasileiro é muito rápido para assimilar as biotecnologias que ele entende que vão ser produtivas para o negócio dele, para a pecuária do Brasil. Então, essa conversa traz muito essa adaptação na prática, né? Acho que isso foi muito interessante. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário final, até com base nessa questão da adaptação, da seleção, e como que vocês enxergam a pecuária aí para esse ano, para o próximo ano. A gente vem num momento mais eufórico, né? Virada de ciclo, preços melhores, todo mundo acaba se animando. Então, como que a gente faz esse investimento correto? E até para que a gente tenha um projeto longevo, porque temos ciclos, né? Pode ir, Marcelo. Posso. Então, a gente está essa virada de ciclo, ela já vinha sendo anunciada, a gente já comentou aí. Sem dúvida nenhuma, a genética, quem produz genética vem por último nessa história, né? A gente teve aí a valorização da arroba, a valorização da reposição, e eu acho que a esteira agora é a valorização de quem produz genética. A gente, em 2022, atingiu os patamares máximos históricos aí de preço de bezerro e de touros, de quem fornecer genética. E eu acho que a tendência de final de ano, começo do ano que vem, 2027, sem dúvida, um ano muito importante para quem produz genética de qualidade, produz o animal certo para o sistema certo. Eu acho que a conversa com o Edmundo foi muito legal nesse sentido, de você entender qual a melhor ferramenta. Não existe um melhor que o outro, é qual ferramenta, qual animal, qual genética vai encaixar no seu sistema de produção. Então, eu acho que foi muito legal, foi excelente a explanação do Edmundo com relação a isso, e eu acho que muito mais do que uma questão de torcida de futebol, né, de você falar esse é melhor que aquele, qual vai dar certo no seu projeto, e no fundo, o importante é a lucratividade, é você trazer resultado para o produtor para manter ele na atividade. Muitas vezes a gente, tem a competição aqui em São Paulo da cana, da soja, do eucalipto, da laranja, e a gente precisa trazer rentabilidade. E uma das ferramentas que a gente pode lançar a mão é o cimental brasileiro para ajudar a gente a trazer resultado e incrementar esse produtor com bons números aí financeiros. Eu acho que a genética é o que nos proporciona tudo isso. A evolução genética do Nelore ela é gritante, ela vem trazendo protagonismo para a gente. Ainda temos muito espaço, volume de... Hoje tem um trabalho da BCZ, da JBS, das OETs, vários grandes players aí do mercado, cada um na sua área, para que a pessoa utilize o animal melhorador. Com relação ao melhoramento, o que eu sempre gosto de falar, às vezes o pessoal fala assim, mas aquela raça X, italiana, francesa, é bacana fazer cruzamento? Sim, é bacana. Agora, tem lugar de colocar aquela raça?
Às vezes tem um nicho, eu quero um nicho de carne extremamente jovem, muito musculosa, beleza. Aí você tem a questão do prêmio. Quando eu passo para o critério desempenho, entrega de volume de carcaça, eficiência biológica, dificilmente a gente vai conseguir sair das raças que têm alta pressão de seleção. Da onde vem a alta pressão de seleção? De tamanho de rebanho. Então, você vai nos Estados Unidos, quem são as raças mais utilizadas? Nas britânicas, Angus e Hereford, um pouco de Devon, mas já bem menos. Não tem a mesma pressão. Angus preto, muito mais pressão de seleção do que o vermelho, daí provavelmente ter melhores indivíduos. Quem são as outras duas raças europeias? Cimental, Charolais. Então, Simangus, o Black Cimental Black, são raças que vêm sendo utilizadas muito dentro dos Estados Unidos e outros países. Então, a chance de eu encontrar indivíduos melhores quando eu tenho um volume, que eu tenho um rebanho maior, é muito maior. Então, muito provavelmente vai ser difícil encontrar alguma raça, indivíduos que fuja desses nomes que a gente vem falando, que me entregue mais desempenho. Aí vem da estratégia, como a gente vai utilizar. Tô no norte do Pará, vou fazer uma terminação de indivíduo jovem, a pasto, suplementado, mas vai ficar lá no pasto. Vai ser numa TIP, vou fazer uma RIP. Cara, eu acredito muito que a minha escolha seria o cimental brasileiro. Por aquela surpresa que a gente teve no trabalho que eles fizeram de ter um animal mais adaptado possível. Isso, onde que eu vi isso? Visual. É gritante. Pelo. Então, provavelmente você vai ter uma facilidade maior para controle de carrapato. E você vai ter mais saúde, principalmente em lugares com mais calor. Então, eu acho que a seleção ela vem. Concordo com o Marcelo que o próximo a ser puxado na esteira precisa ser quem entrega genética, precisa quem entrega produto que facilite a indústria farmacêutica, que produz os fármacos que a gente faz, toda a parte de ETF, e o prestador de serviço. A gente precisa da margem, eu preciso falar para o veterinário, vale a pena continuar sendo veterinário, tendo um animal em outro patamar, para ser competitivo com o agrônomo que cuida da cana, com o agrônomo que cuida da soja, do milho. Nós precisamos ter essa remuneração e ela deve ser puxada na esteira agora, com esse novo momento do ciclo, e precisa, né, para que a gente continue tendo bons profissionais querendo fazer isso. E eu, repetindo as palavras do nosso amigo, lá o grande originador de carne do mundo, hoje o maior comprador de boi, o próximo passo, o grande próximo passo é genético. Nós temos hoje no Brasil tecnologia de nutrição, nós temos tecnologia de manejo, nós temos tecnologia reprodutiva e temos genética para ser ainda mais protagonista na produção de carne no mundo. E o cimental, com certeza, é mais uma dessas ferramentas à disposição do brasileiro que quiser ter a cabeça aberta, quiser ser protagonista e quiser que seu filho seja pecuarista daqui a 10 anos. Ele precisa intensificar, ele precisa entregar mais arroba por hectare para o mercado. Sensacional, né? Que conversa rica, clara, prática. Edmundo, Marcelo, muito obrigada. Eu acho que o recado está dado. A gente tem que correr atrás de trabalhar ainda mais, né, com esse tema que o pessoal é apaixonado e também conhece cada vez mais os números, né? E eu convido todo mundo essa semana, a gente tem a exposição do cimental brasileiro acontecendo, vão ter os julgamentos, os animais expostos aqui no YouTube, também no final o shopping do cimental brasileiro com os animais disponíveis à venda. Logo na sequência a gente traz as informações desse calendário. Então, quer dizer, com essa rica conversa, esses eventos que estão acontecendo, agradeço a participação de vocês e vamos continuar fazendo essa pecuária brasileira crescer de forma tão produtiva. Muito obrigada. Eu que agradeço, Flávio. Um abraço para vocês, um abraço, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Obrigado, Flávio. Obrigado, Edmundo. A conversa super gostosa, fantástica, enriquecedora, sem dúvida nenhuma. Obrigado mais uma vez.